hoje eu estou com a missão de compartilhar com vocês sobre a criação e a vida. E o nosso texto base para a nossa palavra de hoje é Gênesis 1 e 2. Não vai dar tempo da gente ler Gênesis 1 e 2 completo, então eu já vou deixar, agora do início, uma tarefa para os irmãos. O que vocês vão fazer? Durante a semana, vocês vão se comprometer em estudar e meditar Gênesis 1 e 2 em casa, certo? Amém? Então, anote aí a tarefa para casa, tá bom? Mas então a gente vai ler aqui Gênesis 1, do 1 ao 4, depois a gente vai para o 26, e aí depois a gente lê Gênesis 2, 3. Que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre luz e trevas. E aí lá no 26 vai dizer: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E lá em Gênesis 2, 3, e abençoou Deus o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou de toda obra que Deus criara e fizera. Amém? Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Senhor, que o Senhor possa falar, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, Deus. Que essa palavra ela não afete só o nosso intelecto, mas que ela afete o nosso coração. Então, que Teu Espírito possa nos conduzir, me conduzir essa noite a falar aquilo que o Senhor deseja falar conosco, com a Tua igreja e com o Teu povo. Amém. Irmãos, então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a criação e a vida. E para falar sobre a criação, a gente precisa contar sobre a história ou tratar sobre a doutrina da criação. E apesar dessa narrativa bíblica, ela ser uma história conhecida por quase que todos os cristãos, ou pelo menos ela deveria ser conhecida por todos, eu tenho a sensação de que ela é abordada com menos frequência do que ela deveria. Embora se trate da nossa história primordial, embora ela seja o chão e o alicerce da nossa fé. Então eu tenho essa sensação de que a gente não trata ou não aborda ela tanto quanto, por exemplo, a narrativa bíblica da redenção, a narrativa bíblica da consumação. É como se a gente quisesse sempre pular para o final da história, sabe? A gente lê ali um pouquinho e aí depois a gente quer logo desvendar o final da história. Então eu tenho essa sensação de que ela é pouco abordada. E quando ela é abordada, nós temos a tendência de abordá-la ou de pensar na criação, na história da criação, de uma forma lúdica ou de uma forma infantilizada, como se essa história, como se essa doutrina, ela fosse um assunto somente para criança, ou como se ela parasse só lá no departamento infantil, como se ela não fosse um assunto para os adultos, para uma pessoa que é madura na fé. Quando a gente trata essa história para adultos, a gente geralmente trata para os novos convertidos, para os novos na fé, de uma forma simplista e às vezes até rasa. Então, quando a gente aborda, a gente entra por essa porta. Uma outra porta também que a gente, quando tenta estudar e ver a criação, geralmente é pela apologética reducionista, com a tendência de ler Gênesis 1 e 2 no contexto da polêmica, criacionismo versus
evolucionismo, e aí a gente tenta defender com tudo e com aquilo que a gente sabe que não é errado, a nossa versão, né? Então, geralmente, quando a gente trata sobre essa narrativa, a gente vai por essa porta. E uma outra condição que a gente estuda a doutrina da criação, certamente é pelas especulações, né? Com o desejo da gente matar a nossa curiosidade científica. Por exemplo, quantos anos tem a Terra? A gente, né, fica ali na dúvida, quantos anos tem a Terra? Os dias da criação, será que eles são literais? Ou então, os dias da criação são consecutivos ou há um espaço de tempo entre um e outro? Então, geralmente, a gente entra e estuda a narrativa bíblica da criação por esses meios, por essas portas. Então, ela é pouco ensinada no culto público, ela é pouco tratada nos púlpitos das igrejas, no geral. E ela também é pouco meditada pelos irmãos. Então, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho essa impressão. E aí, irmãos, quando nós olhamos a criação apenas por esses aspectos, nós estamos reduzindo a sua importância e nós estamos deixando que o impacto dessa doutrina, ela envolva a nossa vida, ela dê sentido, nós deixamos de perceber o quanto que ela é importante para que a gente consiga interpretar o mundo, para que a gente consiga viver e exercer o nosso papel de cristãos no mundo. Francis Schaeffer vai dizer assim: o cristianismo, ele não começa com a ordem, aceite a Cristo como seu Salvador. Ele começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra. E somente a partir desse ponto nós estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição e a resposta para ela na morte de Cristo. Amém? Então, quando a gente fala, irmãos, sobre a doutrina da criação, é quase que impossível, de fato, trazer esse assunto, essa narrativa, porque é difícil a gente interpretar ela numa única frase, num único parágrafo ou num único capítulo que faça justiça à maravilha e o poder que há nessa história da criação, do universo e tudo que nele existe. Realmente, nós temos esse desafio porque é muito poderoso e resumir apenas num capítulo realmente é um desafio. Imagina, Deus trouxe o universo à existência além da sua vontade e da sua palavra. Imagina isso, é muito poderoso. E eu estou falando literalmente, sem nenhum tipo de exagero. Deus trouxe à existência tudo o que existe por intermédio da sua vontade, porque Ele quis, e com o poder da sua palavra. Como leu a pastora Valéria, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, de fato, isso precisa nos tirar o fôlego, é uma história que dá sentido à nossa vida. Lá em Salmos 33, 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Então, meus irmãos, Gênesis 1 e 2, a nossa história, a história primordial, ela deve nos colocar no nosso devido lugar e ela também coloca Deus no devido lugar, no lugar que lhe pertence, no nosso coração. E nisso, quando a gente trata dessa narrativa, não há nada abstrato, não há nada impessoal e não há nada distante da nossa vida. Isso é a história, como eu falei, eu vou falar várias vezes sobre isso é a história da nossa vida. Nós precisamos meditar sobre essa história, nós precisamos conhecer a nossa história. Sabe, irmãos, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso define tudo.
Isso explica tudo. E isso nos dá identidade. Ele nos coloca a nossa identidade. No princípio criou Deus os céus e a terra, nos dá a nossa, nos mostra, nos revela a nossa verdadeira identidade. E para que a gente entenda um pouco mais sobre essa doutrina, a doutrina da criação, eu queria tratar com vocês 3 implicações fundamentais nessa doutrina, né? Para que a gente entenda um pouco sobre o que é a criação e o fundamento e a importância dela. A primeira implicação que a gente vai entender é que Deus, Ele é o protagonista da criação. O enredo, a narrativa bíblica, ela vai começar com Deus no centro do palco. No princípio, Deus criou. Deus está no centro do palco. O foco não está em mim, o foco não está em você, o foco não está nas outras coisas que foram criadas. O foco começa em Deus. Ele se coloca no centro de tudo. E tudo que nós passamos a entender e a enxergar a vida, ela precisa começar a partir dessa verdade. Deus no centro do palco. Significa que Ele é antes de tudo e qualquer coisa existir. Deus estava lá, Deus criou. Dizer que Deus criou o mundo, dizer que Deus criou o universo, dizer que Deus criou a mim e a você, é dizer que Deus é Deus e que Ele não tem nenhum rival e que não há um dualismo algum na nossa história. Deus é Deus. A nossa história pode ter dualidades, céu e terra, mas não tem dualismo. Deus existe. Sabe, irmãos, isso para aqueles que não creem pode ser um escândalo. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente tenta fugir desse escândalo com medo da gente não da gente não apresentar fundamentos sobre o Deus que a gente crê, da gente não ter fundamento suficiente para mostrar sobre o Deus que a gente crê. Mas a gente não precisa comprovar, a gente não precisa mostrar, a gente não precisa explicar a origem de Deus. Ele é, ponto. Para um homem bíblico, o homem bíblico ele vai pensar o mundo sempre pressupondo a partir dessa verdade. Deus existe. Deus existe. Amém? Vocês estão comigo? Então a primeira implicação é que Deus é o protagonista da nossa história, da história. A segunda implicação é que Deus criou o mundo a partir do nada. Irmãos, a Bíblia claramente, ela requer que a gente creia que Deus criou o universo a partir do nada. Existe uma expressão latina que é creatio ex nihilo. Eu acredito que é assim, creatio ex nihilo, do nada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que antes das coisas serem criadas, nada existia. Não existia nenhuma matéria pré-existente. Deus criou o universo do nada. E a Bíblia quer que a gente entenda isso. E aí o Wayne Grudem vai dizer que Deus criou o universo inteiro do nada. E Ele era originalmente muito bom. E Ele criou para glorificar a si mesmo. Meus irmãos, eu e você, nós não temos poder de criar coisa alguma ou coisa qualquer. Nós não conseguimos criar qualquer coisa a partir do nada. Eu não consigo, não sei se eu tenho certeza que ninguém aqui consegue criar qualquer coisa que seja a partir do nada. Tudo que foi criado, depois que Deus trouxe à existência todas as coisas, tudo que foi criado é dádiva de Deus, porque só Deus cria tudo do nada. A gente precisa de um manual de instrução. Que seja uma mesinha ali básica para a gente montar, a gente precisa ali de um manualzinho de instrução. Mas Deus, meus amigos, Deus não precisou de um manual de instrução. Deus criou tudo a partir do nada. E o C.S. Lewis, ele apresenta essa questão de uma forma. Ele diz, esse ato, o ato da criação, como é para Deus, deve sempre permanecer totalmente inconcebível para o homem. Pois nós
mesmo os poetas, os músicos, os inventores, os cientistas, nunca em nenhuma análise nós vamos criar. Nós apenas construímos, sempre a partir de matérias para construir. Então, tudo que existe é somente uma recriação da principal obra de Deus. E um outro ponto, a terceira implicação, é que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o mundo de uma forma plena. Deus criou os céus e terra. No princípio criou Deus, vimos, os céus e terra. Veja que quando ele fala os céus e terra, ele não está falando no sentido literal, os céus e terra, embora ele tenha criado os céus e terra no sentido literal. Aqui ele se trata de uma expressão, uma expressão inseparável. É como a gente usa assim, por exemplo, unha e carne, uma coisa só. Então ele diz, Deus, quando ele diz céus e terra, ele diz que ele cria uma coisa só, ou melhor, ele cria tudo. Então, tudo ele cria de uma coisa só. De uma coisa só. Então, não há nada, meus irmãos, não há nada que a gente vê que não seja o fruto da obra criadora de Deus. Tudo o que a gente vê, as montanhas, os rios, as florestas, a chuva que a gente não viu, mas a gente ouviu, o barulho da chuva, o próprio homem, tudo veio à existência, meus queridos, quando Deus disse, haja. E é interessante que o processo criativo de Deus, ele é um processo de plenitude. Plenitude por quê? Porque Deus cria, Deus organiza, Ele estabelece os limites, né? E Ele também dá sentido a tudo. Então, Deus cria, estabelece limite, coloca tudo em harmonia e dá sentido a tudo isso que Ele criou. Então, isso revela o poder do nosso Deus que criou todas as coisas de uma forma plena. E aí é interessante que aqui no Gênesis 1, que ele vai dizer que as trevas, ela cobria a face do abismo. Então, quando Deus cria tudo isso, pelo poder da sua palavra, agora essas trevas que viviam sobre a face desse abismo, do abismo, elas são dissipadas. E elas dão lugar agora a um mundo preenchido e a um mundo planificado. E tudo é definido por causa dessa realidade. Meus irmãos, essa é a nossa história. Essa é a história do mundo. Essa é a história de Deus. Isso precisa nos tirar o fôlego. Isso precisa fazer com que a gente reflita, com que a gente admire o poder de Deus. Isso precisa fazer com que a gente reconheça que Ele é digno da nossa constante admiração. Mas às vezes eu tenho a sensação que a gente sofre com um grande problema. É o problema da familiaridade. É óbvio que essa história precisa se tornar uma história familiar, porque é a nossa história. Mas quando eu falo familiaridade, eu estou querendo trazer no sentido comum. Ela se torna uma história comum demais. A gente lê, às vezes, Gênesis, como se a gente estivesse lendo qualquer livro, qualquer um outro livro que não mexe, que não comove, que não nos tira o ar. Então, a gente corre esse risco de se tornar uma história muito familiar. Para quem não sabe, eu e meu esposo, nós somos missionários e a gente já trabalhou com os povos indígenas e nós temos muitos amigos que trabalham com os povos indígenas tradicionais, né? E a maioria desses povos, eles colocam a história deles como a história primordial. Tudo que eles fazem, por exemplo, tudo que eles fazem, os ritos, as cerimônias, a forma como eles se relacionam com a natureza, a forma como eles se relacionam um com o outro, ela reflete a história primordial deles. Então, por exemplo, eu vim da cobra, um exemplo. Então, todos os ritos, a cobra grande. Então, todos os ritos dele vai ser baseado naquela narrativa. Todas as danças, todas as cerimônias vai ser baseado dentro dessa narrativa. Aquela história para eles dá sentido a tudo que eles vão fazer.
E eu estava conversando com um amigo que trabalha, né, com os povos, com um dos povos, eu não vou lembrar agora. E aí ele fala que quando ele começou, ele trabalhou acho que 25 anos, ele foi meu professor. Ele fala que quando ele começou ali, se tornar parte ali da aldeia, né, ficar familiar, começar qual é a palavra que eu posso usar? Quando ele começou a se tornar amigo do povo, um indígena chegou com ele e perguntou: Luiz, a gente já te apresentou a nossa história, a gente contou para você da onde que a gente surgiu. E agora, Luiz, qual é a tua história? Quem criou? Quem que te criou? Da onde que tu veio? De onde que tu surgiu? E aí ele ficou impactado, porque de fato, quando a gente vai para os povos, a gente vai contar a história, mas a gente vai contar como se a gente soubesse e como se não fosse algo nosso, pessoal. Como eu falei, a gente trata de uma forma impessoal esse texto. E aí o professor Luiz começou a contar a história e aquilo foi até uma porta para que o evangelho fosse pregado também para eles. Então, meus irmãos, eu estou contando essa história para dizer que a gente se acostumou rápido demais com a doutrina da criação. Ela não nos comove tanto. A gente se acostumou tanto que ela já não captura a nossa mente, ela já não enche mais os nossos olhos. A gente parou de contemplar rápido demais. A gente está tão apressado, a gente está tão conectado, a gente está tão ocupado que nós paramos de admirar e de contemplar as obras da mão do Senhor. Sabe, nós paramos, a gente está tão, meu Deus, eu tenho que fazer isso, que fazer aquilo, a gente não sequer abre a janela e olha e vê os céus e ouve o barulho dos pássaros e conecta e faz ali uma relação. Nossa, o Deus que me criou esses pássaros e isso aqui tudo sinaliza, tudo aponta para Deus. A gente parou de contemplar rápido demais, meus irmãos. A gente quer seja uma plantinha nascer. Eu tento criar, né, as plantas, eu tento fazer com que... tentei entrar por ser mãe de planta, mas não deu muito certo. Toda planta que eu pego, a bichinha morre. Só que aí, para a glória de Deus, tem o Gustavo, meu esposo, ele vai e ressuscita a planta. Então, eu consigo contemplar a planta pela obra da mão desse homem que faz com que a planta consiga sobreviver. E aí eu consigo, Senhor, obrigada por essa planta. Irmãos, os nossos filhos também, eles crescem rápido demais, a gente para de ver o processo deles crescendo. Na semana retrasada, as 3 semanas atrás, eu cheguei com a Aimee aqui, a pastora estava no escritório dela, e ela nos chamou e falou: Aimee, é o seguinte, eu tenho alguns brinquedos aqui que era da Ari, e esses são os brinquedos que ela mais gostava, um dos brinquedos que ela mais tinha apego. Então, você pode escolher o que você quiser. Aí ela começou a pegar tudo, né? Vai devagar, irmã. E ela começou a pegar, e eu falei: pastora, mas por que a Ari está distribuindo, está doando os brinquedos dela? A pastora falou para mim: ela está indo para a faculdade, ela está indo embora. Gente, aquilo atravessou meu coração. Eu falei: meu Deus, passou muito rápido. Irmãos, passa muito rápido. A gente não consegue contemplar, a gente não consegue parar e perceber que as coisas passam, sabe, rápido demais. Então é triste quando a gente reflete sobre essa doutrina que é tão fundamental, que é tão importante. Isso torna-se um mero exercício intelectual e isso não enche mais o nosso coração. Então que o Senhor nos ajude a parar e observar o mundo que Ele criou para a glória dEle, sabe? Que a gente consiga parar e perceber que o nosso Deus é bom, é grande, através das obras criadas, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Então, a gente viu que a gente tratou essas 3 implicações, a gente viu que Deus criou todas as coisas. E aí, para que Ele criou todas as coisas? Então, meus irmãos, Ele cria todas as coisas, não porque Ele
quis criar o homem e jogar o homem, né? Vai viver do jeito que tu quer. Não, quando Deus ele cria o homem e cria todas as coisas, ele já tinha um propósito na mente. Então, cada coisa, ela é projetada de acordo com o propósito para qual ele planejou. Então, ele já sabia o que queria que fôssemos, ele já sabia como ele queria que nós nos relacionássemos com ele, com o outro e com a criação. Então, meus irmãos, o propósito final da nossa vida, resumindo tudo isso, não é trabalhar para que um dia, finalmente, a gente possa usufruir da nossa própria definição de felicidade. Sabe por quê? Porque se existe um Criador, não cabe a mim nem a você escolher de que modo eu quero investir a minha vida, e nem cabe a mim nem a você decidir qual é o propósito que eu quero para a minha vida, né? Qual o propósito que Ele me criou. A gente não tem essa autonomia para escolher qual o nosso propósito. Então, a criação, a história da criação vai nos ensinar que nós não olhamos para nós mesmos em busca de um propósito. Se a gente quer descobrir o nosso propósito, a gente precisa olhar para o Criador desse propósito. E aí, quando Deus cria todas as coisas, a gente viu que Ele criou com um propósito, Ele já tinha algo tudo planejado na mente dEle. Ele cria com um propósito primordial. Então, Ele cria para a glória dEle. Então, Deus cria todas as coisas para a sua glória. E aí, lá em Isaías 43, 6, que vai dizer, né, que Deus criou tudo, todas as coisas que existem no mundo, para a glória de si mesmo. Essa exibição de cores, de sons, de multissensoriais, ela foi exibida, meus irmãos, para nos surpreender, nos envolver completamente e nos levar a essa contemplação, sabe? Ela foi preservada de modo a despertar em nós a mais significativa, presta atenção, a mais significativa, íntima e profunda de todas as funções humanas, a adoração. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, como diz Efésios 1, 12. Então, isso vai nos conduzir àquilo, essa história vai nos conduzir àquilo no qual nós fomos criados. Então, tudo isso foi escrito com o objetivo de nos levar ao âmago da nossa humanidade. E nesse lugar, nós descobrimos a nossa identidade. E aí a gente vai perceber, então, meus irmãos, que Deus cria tudo isso para ser glorificado, para glorificar a si mesmo, através do homem, através da criação. Então, nós vamos perceber que a adoração é mais do que uma atividade religiosa. A adoração não é só o que eu faço numa vez por semana, 2 horas desse dia. Isso faz parte também, mas isso é uma parte curta. A adoração é o que eu faço com a minha vida de uma forma integral. É aquilo que lapida os nossos desejos mais profundos. A adoração, ela direciona as nossas motivações, ela captura, ela seduz, ela prende nossa atenção. Então, se a adoração ela é tudo isso, então, naquilo que a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, ela vai denunciar ou ela vai revelar o que nós estamos adorando ou quem nós estamos adorando. E se de fato nós temos exercido o nosso propósito primordial para qual nós fomos criados. Então, meus irmãos, a gente percebe que dentro desse propósito de nós sermos criados para a glória de Deus, existe um mundo aí onde tenta de todas as formas nos roubar essa atenção, roubar essa glória, sabe? Roubar esse lugar de Deus no nosso coração. É como se nós tivéssemos uma batalha onde tantas outras coisas tentam fazer isso todo o tempo. E aí a gente vai entender que a vida é essa batalha de glória, que o lado de cada eternidade ainda é essa batalha. E o nosso coração, irmão, dentro dessa batalha de glória, o nosso coração, ele é facilmente seduzido, rapidinho a gente consegue se voltar para outro e qualquer amor que não seja o Senhor.
Então, se a gente não lembrar para que a gente foi criado e qual o propósito rápido, nós somos seduzidos para qualquer outro senhor. Então, esperar que um marido, uma mulher, seus filhos, ele satisfaça o seu coração, ele vai nos reduzir a ser alguém só exigente, crítico e descontente. Porque ninguém vai conseguir corresponder às nossas expectativas. Esperar que as coisas materiais, elas satisfaçam o nosso coração, fará com que a gente nunca pare de comprar e de possuir as coisas, enquanto a gente se afunda em dívida somente. Então, meus irmãos, tudo isso, tentar dar a glória a qualquer outra coisa, só vai fazer com que a gente se afunde, só vai fazer com que a gente se distancie do nosso propósito, do propósito de Deus para nós. E nessa batalha de glória, existem muitos perigos. E um principal que a gente viu agora é o perigo da idolatria. E aí o Calvino vai dizer, né, que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Então, nessa batalha de glória, nós podemos ver essa facilidade e como que o nosso coração é idólatra. Meus irmãos, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar qual é o real propósito no qual fomos criados. E a gente precisa humilhar todo e outro qualquer amor que tenta roubar, que tenta permear o nosso coração e tenta roubar a glória que é devida somente ao nosso Criador. Amém? Amém? A doutrina da criação também, é difícil, né, a gente transicionar depois dessa. A doutrina da criação, ela também vai nos ensinar a viver como se nada possuíssemos. Lá no Salmos 24:1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo que neles habita. Então, meus irmãos, dizer que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele está nesse lugar no centro de todas as coisas, eu estou dizendo que Ele também é Criador e Ele também é dono. Ele não é só Criador. Tudo que Ele criou pertence a Ele. Então, eu quero dizer que a gente vive no mundo de Deus, como propriedade de Deus, manejando as coisas de Deus. E isso pode até parecer um modo de viver meio radical, mas é dessa forma que a gente deve viver. O mundo nos ensina a viver de uma outra forma, mas a criação e a doutrina da criação nos ensina a viver como se nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nada é nosso, nem a nossa própria vida. Como diz lá em 1 Pedro 2, ele vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, não só esse mundo que Ele criou, mas eu e você, nós temos um dono. Nós não devemos andar como um andarilho por aí perdido, sem com quem nós não tivéssemos a quem pertencer. Nós pertencemos a esse Deus que criou todas as coisas. E aí, eu pensando sobre isso, eu associo muito, nós, desde quando nós casamos, nós moramos de aluguel. E eu gosto muito de decoração, de arrumar a casa, de deixar as coisas parecidas comigo, assim, que tem a minha cara, sabe? Eu quero que alguém entre dentro da minha casa e fale que essa casa é a casa da Débora, né? Essa é a casa da Débora e do Gustavo, é a casa deles. Então, as coisas na decoração precisam ter coisas que remetam à minha identidade. E aí você vai ver uma tiara indígena, você vai ver uma canoazinha, coisas que remetam àquilo que eu gosto. Aí tem um espacinho, o Gustavo é do Rio, então tem um espacinho ali que tem um quadro com o mar, né? Tem um espacinho dele. Vamos respeitar o espaço dele. Ô, amor, prometo que vai aumentar. Mas aí, eu quero que as pessoas entrem na minha casa e elas percebam que essa casa é da família Maradei. Porque ele também gosta da floresta, ele também gosta das coisas amazônicas, né, amor? Então, eu quero que as pessoas, elas reconheçam que aquele é o meu lar. Mas aí, a gente mudou tem uns 3 meses.
E eu entrei no apartamento, muito legal, muito bonitinho, mas tudo branco. E eu gosto muito de cor. Eu gosto principalmente da cor verde, eu gosto das coisas que tenham harmonia, né? E aí eu falo, tá, eu vou decorar e tudo, e eu vou fazer aquilo. Aí o Gustavo, mas peraí, tu não pode sair quebrando as coisas, e eu quero quebrar, né? Eu quero colocar e mudar. Ele, não, mas peraí, a gente é um inquilino, eu tenho que ligar para a proprietária. E aí o que eu percebo? Eu percebo que a minha decoração, o jeito que eu quero fazer da minha casa, ela tem um limite, ela tem um padrão. E o padrão é da proprietário do meu apartamento. Então, é esse proprietário que vai me dar o meu limite até onde eu posso decorar a minha casa. E isso pode até parecer um exemplo meio banal, mas é basicamente isso que Deus faz quando Ele cria todas as coisas. Ele coloca a terra para que a gente seja como se fôssemos um inquilino. A gente pode usufruir das coisas, mas nós temos um limite. Ela não nos pertence. Então, por mais que a minha casa se torne muito parecida e eu goste muito, muito do meu apartamento, tem hora que eu vou lembrar que ele não me pertence. E é a mesma coisa com o mundo. Por mais que a gente usufrua, por mais que a gente contemple, por mais que a gente desfrute, ele não nos pertence. E aí a gente tem a falsa ilusão de acharmos que nós somos donos de alguma coisa. Então, quando eu acredito na doutrina, acreditar nessa doutrina da criação, ela é como se fosse um convite a entregarmos tudo que nós somos, tudo que nós temos ao senhorio desse Deus que é proprietário de todas as coisas. E aí eu também lembrei que lá no início da nossa jornada, eu gosto de contar a história, eu lembrei que lá no início da nossa jornada, assim que a gente casou, há 11 anos atrás, nós fomos enviados para o Médio Solimões. E aí a gente passou uma temporada lá, né? Uma temporada que a gente sofreu que só, mas também que o Senhor foi muito glorificado naquele lugar. E a gente voltou. Daí quando a gente volta, a gente vai em algumas igrejas, nós ainda não éramos da MPC, e a gente ia em algumas igrejas compartilhar, nós éramos convidados para compartilhar um pouco da nossa experiência, e nós íamos, né, compartilhávamos e tudo. E aí, no final do culto, no final das ministrações, geralmente uma pessoa ou outra me procurava com uma pergunta. E essa pergunta, ela era meio que se tornou um pouco comum. Alguém vinha no final e perguntava assim, missionária, fazia várias perguntas e eu queria saber como que é viver dependendo 100% de Deus. A pessoa está querendo dizer como é que é viver integralmente, né? Como é que é? Eu acho que ela está querendo dizer como é que não é ter um salário fixo, é basicamente isso que ela está querendo dizer. E aí eu respondia, claro, né? Tentava responder da melhor forma. Mas só que quando eu voltava para casa, aquela pergunta ficava assim no meu coração, porque ela soa um pouco prepotente. Prepotente por quê? Não porque era uma curiosidade, é óbvio que é uma curiosidade querer saber, né, como que a pessoa vive, mas porque ela me dá a entender que porque você não vive integralmente, você é dono de si mesmo, ou porque você tem um emprego e uma renda fixa, isso faz com que você não seja tão dependente, ou 100%, como era a palavra usada, de Deus assim. Sabe, é como se uma renda ou as nossas posses, os nossos títulos ou trabalho, a nossa formação acadêmica, ela nos dá ali um senso e uma impressão de que nós somos independentes da graça de Deus. Eu acredito que Deus é dono de todas as coisas, mas o meu trabalho me assegura que no final do mês vai cair valor X e isso vai me sustentar. Meus irmãos, amém, vai cair no dia X e isso pode te sustentar sim. Mas os meios para que isso tudo pudesse existir foi graça e dádiva de Deus. Então a gente separa essa realidade, sabe? A gente vive essa vida à parte, como se nós fôssemos autônomos e dono da nossa história. E aí quando a gente pensa que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo passa a ter sentido. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor, é dEle. Ele me deu
e para Ele eu devolvo a glória, para Ele eu devolvo o reconhecimento. Amém? Vocês estão comigo? Um outro ponto que eu queria observar, que nós podemos observar aqui na narrativa bíblica da criação, é que quando Deus, Ele cria o homem, como a gente já viu, Ele criou com um propósito, mas dentro desse propósito, Ele também tinha uma tarefa, algumas tarefas para dar a esse homem. Então, uma das tarefas era cuidar da criação. Então, quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente vai entender também que nós fomos criados para cuidar da criação. E aqui em Gênesis 2:15 diz: o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, ele dá uma ordem, ele dá uma tarefa ao homem para que o homem domine, cultive e guarde. Um mandato cultural, né? Então, aqui, quando Deus dá essa tarefa, a gente vai entender que aqui nós temos uma imagem mais específica, na verdade, como seriam as responsabilidades do domínio dados a Adão e Eva. Lá no Salmos 15 diz: os céus, eles são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus coloca o homem na posição, quando a gente percebe que Deus ele dá essa tarefa para o homem, Deus ele coloca o homem na posição de gerenciar. Então, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, e agora o homem tem uma tarefa de gerenciar o mundo que acabou de ser criado, para que o homem ele controle, para que ele enche a terra e para que ele trabalhe nessa terra e que ele também conserve a terra. Então, é simplesmente, meus irmãos, impossível que eu e você, a gente leve a sério a doutrina da criação e a gente tenha uma atitude passiva ou, indiferente em relação ao bem-estar físico dessa terra, sabe? Ao bem-estar físico desse mundo que Deus criou e confiou a nós os seus cuidados. E aí a gente tem aqui algo a se pensar, ou uma advertência. Então, quando Deus cria isso, me coloca como gerente para que eu preserve, guarde a terra, para que eu trabalhe, mas que também preserve essa terra, eu vou entender que o ambientalismo, ela não é uma obsessão, excêntrica de esquerda, sabe? A gente vai entender que o ambientalismo e o cuidado da terra, ele é o meu e o seu chamado. Ele faz parte do nosso chamado, ele faz parte da nossa tarefa. Então, ninguém nesse mundo deve se preocupar mais com o estado do meio ambiente, com a sua saúde, com a sua prosperidade, do que aqueles que acreditam nessa doutrina, que acreditam nessa narrativa. E aí eu te convido a pensar na nossa realidade atual, quando a gente pensa como é que a terra está. Primeira coisa que eu penso é que a terra está sendo abusada, a terra está sendo explorada. É uma palavra meio forte, mas essa é a realidade, meus irmãos. A exploração da terra, nós temos olhado o mundo como se fosse algo só para o nosso consumo, para a nossa satisfação, para o prazer, para a ganância, sabe? O homem tem olhado a terra somente com esses olhos. E com isso o mundo que está ao nosso redor, ele vai se partindo sob o peso da nossa sede de mais, só de consumir. Então, quando eu penso na nossa realidade, quando eu penso que a terra está sendo explorada, que a terra está sendo abusada, que a terra está sendo somente consumida, eu penso que nós, como filhos de Deus, nós, como criaturas que têm essa tarefa, que nós fracassamos de algum modo, sabe? Só nós olharmos para o nosso quintal. Não precisa a gente ir para outro lugar tão distante. Só a gente olhar. E aí a gente vai ver o desmatamento, a gente vai ver as queimadas, a gente vai ver a floresta, né, sendo consumida aí pela queimada, como eu já falei, a poluição dos rios, que resultam na questão das secas extremas. Então, eu acho que o que eu estou falando não é algo muito incomum para vocês, é uma realidade. A gente vê, né, as inundações, falei de seca, mas também a gente vê as inundações que aconteceu lá no Rio Grande do Sul,
esses dias agora, acho que é dois dias atrás, vi que o Saara estava inundado, meus irmãos. E sabe o que a gente faz? A gente vai jogando ali para a questão escatológica, sabe? Vai tirando as nossas responsabilidades. E aí a gente vai ficando omisso com essa realidade que está gritando. E aí eu me pergunto, ou talvez você pode se perguntar, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso, meus irmãos? A gente tem tudo a ver com isso. Sabe por que a gente tem tudo a ver com isso? Porque se o Evangelho, ele redime todas as coisas, e ele nos ensina qual é o nosso lugar e o nosso papel no mundo, e a gente é considerado um país cristão, nós somos considerados um país cristão, significa que a gente está falhando quanto ao cuidado da terra, da saúde da terra, quanto à nossa tarefa de cultivar e guardar. E aí o resultado de tudo isso, da nossa falha, é essas crises ambientais, mas também a injustiça climática. Quem mais sofre são as pessoas vulneráveis, que sofrem com a ganância, ela sofre com as consequências dessa exploração. Meus irmãos, isso precisa nos fazer chorar. Isso precisa nos fazer, se não chorar, pelo menos nos deixar triste, porque isso, ele é um reflexo da nossa espiritualidade. Isso é um reflexo da nossa moralidade. Isso denuncia a espiritualidade escapista que a gente tem. Então, que a gente possa lembrar que Deus nos criou para o cuidado da terra. O Pedro Muniz, o pastor que esteve aqui com a gente em maio, ele escreveu algo que eu achei interessante. Ele disse, nas redes sociais dele, ele disse, enquanto o Brasil queima, enquanto nós sofremos com a poluição, com a seca, entre outras questões, as nossas igrejas permanecem de olhos fechados e com as mãos estendidas para cima. Isso é muito forte. Porque aí a gente vai perceber que o ambientalismo, ela se tornou uma tarefa daqueles que não conhecem e nem reconhecem Deus como Criador. Então, meus irmãos, pensando nisso, a gente precisa retomar a nossa tarefa, a nossa missão. A gente precisa cuidar, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa aprender mais sobre o tema. A gente precisa proteger o meio ambiente. Ah, pastora, como que eu vou proteger o meio ambiente? Eu tenho que ir lá para o meio da mata, no meio da selva? Também, se você quiser ir, você pode ir, mas você pode fazer isso, meus irmãos, começando com pequenas práticas, né? Com pequenas práticas sustentáveis. Você pode fazer isso com a redução do consumo de água, de energia. Você pode fazer isso através da reutilização. Entende? Então, você pode fazer isso cuidando das pessoas afetadas pelos desastres naturais causados pela mudança climática. Essa é a nossa responsabilidade. E raramente ela é pregada ou ensinada. Mas quando a gente faz isso, nós estamos nada mais, nada menos que cumprindo o nosso papel, o nosso chamado, que é glorificar ao Criador de todas as coisas. Amém? Vocês estão comigo? Amém, né? E por fim, a doutrina da criação, ela nos leva à plenitude. Lembra que eu falei da plenitude, na terceira implicação? Irmãos, quando aqui em Gênesis 2 diz, 2:3 vai dizer que Deus descansou de toda a obra como o Criador fizera. E quando a gente lê e medita sobre essa narrativa bíblica da criação, nós vamos ver que, como eu falei, que esse mundo ele foi criado de uma forma plena, plenificada. Todo o vazio que existia, ele foi preenchido. Então, quando eu penso nesse processo criativo de Deus, eu penso que esse processo criativo de Deus, ele não terminou no sexto dia, quando Deus cria o homem. Como a pastora Valéria falou na pregação dela, nós não somos o ponto fraco de Deus. Deus, ele conclui a sua tarefa no sétimo dia, com o desfrute da obra concluída, com o desfrute da obra terminada. Deus santifica e Deus abençoa.
E quando fala que Deus descansou, aí talvez a gente possa fazer uma pergunta infantilizada. Ah, Débora, Deus descansou porque ele estava cansado? Não, Deus não estava cansado e Deus nem se cansa. Descansou aqui tem a nuance de completude, de perfeição, de desfrute. E esse desfrute nos leva também ao sentido de shalom, sabe? Muito mais do que paz, shalom, desfrute aqui, significa que tudo está como deveria estar. Significa que tudo está em harmonia, tudo está em ordem, que é um estado de saúde funcionalmente perfeito. Então, meus irmãos, é muito triste o homem que trabalha e não consegue desfrutar do final do seu processo criativo. E Deus, quando nos ensina que nós devemos desfrutar do sétimo dia, Ele nos ensina a parar, a observar, a desfrutar e perceber que tudo está do jeito que Ele queria que estivesse. Mas aí a gente vai ver, né, com desenrolado enredo, que esse shalom, que essa harmonia, ela foi o quê? Ela foi maculada, ela foi manchada com a queda, né? E mesmo que a gente consiga ver beleza, mesmo que a gente perceba a obra e a mão de Deus, e às vezes até de uma forma turva, ainda existe. O mundo, ele entra com a queda, ele entra nessa desarmonia. Então, significa que as coisas, elas não funcionam mais como o Criador pretendia que fosse com a queda. E aí o mundo, com a queda, o mundo passa a clamar por redenção. E aí a gente percebe que as trevas que habitavam, que existiam ali no abismo, ela volta de novo, ela entra de novo na história. Mas assim como essas trevas, elas entram de novo, e assim como ela foi dissipada na primeira vez que Ele cria todas as coisas plena, novamente ela é dissipada nessa narrativa. Ela mais uma vez vai ser dissipada quando aquele que fez todas as coisas pela sua palavra, quando a palavra, ela se torna verbo. Sabe? Quando o Criador, ele se veste da criação, ele morre pagando a pena dos nossos pecados e ele ressuscita vencendo o poder das trevas e da morte. Amém? E aí e o que isso nos assegura, meus irmãos? Isso nos assegura que esse shalom e que essa harmonia, elas vão retornar. E que todas as coisas, elas vão ser restauradas. E que vai haver essa plena e perfeita harmonia, porque Deus quis assim. E o homem, qualquer outra coisa, não pode destruir os planos e os propósitos do Senhor. Ele nos garantiu, quando Ele envia o Seu Filho, para nos dar de volta essa segurança que as coisas vão estar do jeito que deveriam estar. Ele está nos garantindo que nós vamos ser novamente perfeitos, como Ele quis que nós fôssemos. Ele nos garantiu que nós vamos ter um relacionamento perfeito, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma ruptura. Ele nos garante que esse mundo que a gente vive, que a gente habita, ele também vai ser restaurado e vai ser novamente pleno, meus irmãos. Amém? Então, queridos, o que eu quero falar com isso? O que eu quero trazer com isso? Que o fim aponta para o começo. E o começo aponta para o fim. Essa é a história completa. Essa é a história do Evangelho. Essa é a nossa história. E ela não pode se tornar uma história comum. Nós precisamos olhar para a narrativa da criação. Quando nós olhamos para a narrativa da criação, nós somos convidados a rever a nossa relação com Deus, a nossa relação com meu irmão, a nossa relação com o mundo que Ele criou. Meus irmãos, se nós não vivemos uma vida do lado de cá da eternidade, uma vida que aponte para essa restauração, para esse desfrute final do shalom, nós não estamos prontos para a eternidade. Se a gente não vive essa vida
apontando para a restauração de todas as coisas, para o final de todas as coisas, nós não estamos prontos para viver na eternidade. Então que a gente possa refletir nessa noite sobre a história da criação. Ela tem tudo a ver com o nosso propósito de vida, como a gente vive o mundo, como a gente interpreta o mundo, como a gente precisa viver de acordo com o propósito no qual nós fomos criados. Então que essa doutrina gere em nós mais do que uma empolgação, mais do que uma emoção, que ela gere em nós uma reflexão, que a história da criação ela nos afete, ela aponte para o final e ela faça com que a gente deseje que esse shalom seja restaurado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a pensar na história de Deus com uma outra perspectiva, não com uma perspectiva distante, longe, como se não fosse a nossa história, a história de Deus. Mas que tudo que a gente faça no nosso dia a dia aponte. Mais do que dizer que nós amamos a Deus, nós amamos as coisas criadas, nós possamos ter práticas, nós possamos testemunhar isso de uma forma martírica com a nossa vida. Então essa é uma mensagem que precisa causar em nós reflexão. Que nós possamos pensar e lembrar que nós fomos criados para a glória de Deus. Que nós não devemos viver nesse mundo como se ele nos pertencesse. Que nós fomos criados para cuidar da criação de Deus. E que também todas as coisas elas vão se tornar plena e restaurada novamente como Deus quis, porque nada pode frustrar o que Deus designou. Ah, Jesus.